O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o julgamento da ação que discute a ampliação do foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado. A análise da Corte via plenário virtual, que pode rever critérios do foro, começou na madrugada desta sexta-feira com o voto do relator do caso, ministro Gilmar Mendes. O decano da Corte defende a manutenção do foro privilegiado mesmo em julgamentos de casos depois do fim de mandatos de políticos. Em seu voto, Gilmar Mendes disse que está convencido de que a competência dos tribunais para o julgamento de crimes funcionais prevalece mesmo depois da cessação das funções públicas, por qualquer causa, como renúncia, não reeleição e cassação, por exemplo. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto do relator. Com o pedido de vista de Barroso, o julgamento está suspenso, sem data para conclusão. Apesar disso, os demais ministros podem continuar a depositar seus votos. Alexandre de Moraes antecipou seu voto e se posicionou a favor da extensão do fim do foro privilegiado, se juntando então aos ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin Piotto. Esses três votos agora mudam o entendimento atual do Supremo lá de 2018, pelo menos temporariamente, porque agora o ministro Barroso pediu vista, tem aí 90 dias para o tema retornar aí ao plenário. Agora, lá em 2018, o STF firmou entendimento de que os parlamentares, deputados e senadores só poderiam responder a processos criminais no Supremo a casos relacionados durante o exercício do mandato. O que agora esses três ministros, Gilmar Mendes, Zanin e agora Alexandre de Moraes, defendem é a manutenção do foro mesmo depois do fim dos mandatos. Ou seja, o parlamentar carrega esse foro privilegiado ou por prerrogativa de função, ainda que não esteja no cargo. Eu queria te ouvir com relação além da insegurança jurídica, as consequências políticas aí desse entendimento. Paula, nós estamos sob o risco de se criar um cabresto jurídico eterno. Esse parlamentar, uma vez, sabe-se lá por qual razão, cometeu um crime, mas enfim, durante o mandato, ele pode perder a eleição por decisão da maioria do povo brasileiro, num caso, obviamente, de eleição majoritária, ou não se reeleger se for um deputado, e ele ficaria ainda sob julgamento do Supremo Tribunal Federal, que sempre teve o entendimento que, bom, perdeu o foro, volta para a primeira instância ou para a instância que seja competente. Agora, além da questão do temor, e isso é muito claro, isso é uma decisão que está vindo do Supremo Tribunal Federal, de criar esse cabresto jurídico, supremo podemos incluir como adjetivo. Essa decisão, e é muito compreensível que seja o ministro Barroso quem peça a vista, porque ele foi o ministro relator lá em 2018 desse entendimento de restringir o foro por prerrogativa de função. Isso foi em maio de 2018. Nós estamos em março agora, né, final de março de 2024. Não tem 6 anos esse entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal. A tese vencedora que era relatada pelo ministro Barroso foi entendida como a tese vencedora. Nós estamos com menos de 6 anos e já se quer mudar o entendimento. Isso que vem da casa que deveria zelar e pacificar, pela lei, a Constituição, e pacificar o entendimento. Tal como, por exemplo, ocorreu na questão da prisão depois de julgamento por um colegiado em segunda instância. O Supremo ia e voltava no mesmo assunto, gerando insegurança jurídica. O Supremo é hoje, e digo isso com muita preocupação e infelicidade, para deixar claro o que eu quis dizer, o Supremo hoje é fonte de insegurança jurídica e não pode ser assim. Porque o Supremo está abrindo mão de um dos entendimentos que se tem dele, que é justamente para pacificar o entendimento de primeiras cortes, de cortes dos estados, enfim. Mas vamos lá, rapidamente. O Supremo tem uma lógica de corte constitucional, que no Brasil já foi atropelada há muito tempo. Se de novo voltar-se a aumentar o foro por prerrogativa de função, estaria ampliando ainda mais, digamos, a jurisdição dele. Não vai aumentar o número de ministros, nem é o caso. Você vai ter, de novo, o risco, por exemplo, de casos prescreverem, porque aquele caso, obviamente, pode demorar a ser julgado na corte. Mas mais que isso, você vai ter o Supremo
com um certo controle político, que é o que se reclama nesse momento, de que, por exemplo, o Congresso não reage ao avanço do Supremo sobre as prerrogativas dos outros poderes, porque os parlamentares teriam muito medo de que, porque tem casos ali sendo julgados pelos ministros do Supremo. O Congresso pensa, o Congresso livre, tá? O Congresso livre pensa, inclusive, em acabar com o foro privilegiado. Há muita gente pensando nisso lá do Supremo, perdão, no Congresso, para justamente tirar essa relação, que é uma relação muito ruim entre os dois poderes. Você tira, inclusive, a lógica constitucional que fala da separação dos poderes e uma vivência harmônica entre eles. Neste momento é exatamente o que não temos. Pegue o caso dos inquéritos sem fim, já finalizo aqui a minha participação. Os inquéritos sem fim, com um monte de gente sem nenhuma prerrogativa de função, sendo julgada dentro do Supremo Tribunal Federal. Daí eu voto, e Ana fez menção há pouco sobre uma frase minha, tecnicamente, o Supremo está discutindo agora até onde ele pode ir nessa questão do foro por prerrogativa de função. Agora, uma coisa é o que se decide, a outra coisa é o que se faz. E aí a gente começa a perder as referências constitucionais e institucionais. A pergunta que eu vou fazer agora é a pergunta que qualquer brasileiro faria. Ela é muito simples. O Congresso vai reagir ou vai ficar passivamente aceitando que o Supremo vá e volte em decisões não somente do que já está pacificado na Constituição, como as que ele mesmo tem? Teve uma lá em 2018, está querendo mudar o entendimento que teve em 2018, menos de 6 anos depois. A segurança jurídica foi para o espaço. Ana, aqui só uma atualização, o tribunal já tem 5 votos, então, para determinar que o foro seja mantido mesmo depois do fim do mandato do parlamentar. Então, além do relator Gilmar Mendes, falamos de Zanin, Dias Toffoli e Flávio Dino acompanharam o entendimento de Gilmar Mendes e também o ministro Alexandre de Moraes, e agora o caso foi suspenso com pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise do ministro Luiz Roberto Barroso. Quero te ouvir, o Piotto falou em cabresto jurídico, né? Esse entendimento aí, 6 anos depois, uma mudança de entendimento no Supremo Tribunal Federal. Também quero a tua análise, porque isso está caminhando para dar mais poderes, né, para o Supremo Tribunal Federal, pelo menos por enquanto 5-0 aí a votação nesse momento. Paula, o Piotto usou, né, o cabresto jurídico, eu vou usar o jargão da popular, a corda no pescoço. Eles querem os políticos como reféns, para que os políticos sejam manejados aí e encaminhados para as decisões que venham a saciar, digamos assim, as vontades políticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros que não têm nenhum voto, nenhum. Eles não representam a população, eles não representam eleitores, eles não representam ideias, sejam ideias de esquerda, de direita, de centro, eles não representam nenhum grupo ou manifestação ideológica, nenhum partido político, pelo menos não deveriam representar nada disso. O que eles deveriam representar deveria ser apenas a Constituição. Abrir a Constituição, ler a Constituição e ver se as leis que estão sendo discutidas no Congresso, se as leis que estão sendo aplicadas, se as leis estão sendo aplicadas em instâncias inferiores, se elas respeitam a Constituição. E não é isso que eles fazem. O foro por prerrogativa de função deixa os parlamentares de joelhos para uma corte que já não é mais constitucional, é uma corte ativista. Nós sabemos muito bem o que aconteceu, por exemplo, quando o Alexandre de Moraes decretou a prisão do então deputado federal Daniel Silveira. Essa prisão, que deveria ter sido analisada pela Câmara, só foi analisada depois que ele já estava preso. Depois de uma inconstitucionalidade, por pressão, vamos analisar. Mas nós sabemos, inclusive através de depoimentos de deputados, que houve pressão de ministros aos legisladores para que a prisão fosse mantida. E aí sim ela foi mantida
com vários parlamentares com a corda no pescoço. Lembrando, Paula, que o senador Eduardo Girão já informou várias vezes aqui em entrevistas que um projeto de lei que coloca em extinção o foro por prerrogativa de função já foi passado no Senado e aguarda agora a apreciação da Câmara. Está lá, engavetado, lá no fundinho da gaveta do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Por que não desengavetar? Nós trabalhamos numa república bicameral. Se já foi aprovado, apreciado pelo Senado um projeto de suma importância como esse, por que a Câmara não está analisando? Por que Arthur Lira não coloca para discussão no plenário, para votação, a extinção, né, dessa geringonça, ou até diria, dessa jabuticaba brasileira? Aqui nos Estados Unidos não existe isso. Foro por prerrogativa de função? Não. Qualquer deputado, senador, promotor, cometeu algum crime, cometeu alguma ilicitude, volta para a primeira instância como um cidadão comum. Então, a pressão agora, faço coro agora ao Alexandre Garcia, chamando Arthur Lira para mostrar uma espinha dorsal, uma coragem, uma espinha dorsal digna de um presidente de uma Câmara, de uma casa tão importante como a Câmara dos Deputados. Alexandre, a Ana também chamando a atenção aí para a reação do Congresso. Agora é importante salientar, né, que um fato público que teve impacto sobre essa discussão, sobre esse julgamento aí que se debruça o STF nesse momento, foi a prisão de Chiquinho Brazão, né, deputado aí envolvido no caso Marielle Franco. Ele era vereador à época e, em tese, vereador não teria, né, foro por prerrogativa de função, ou seja, isso afastaria aí a competência do Supremo Tribunal Federal, e o caso foi puxado, né, para o Supremo por conta do envolvimento de Chiquinho Brazão no caso Marielle Franco. E no caso do Supremo Zequinha Marinho, senador, e a senadora Rose de Freitas. São casos de crimes que teriam sido cometidos, acusadas de crimes, durante o mandato como senadores. É por isso que eles estão julgando essa história aí. Eu acho que tem o outro lado da moeda também. Lá em Brasília, nesses 48 anos em que eu testemunho a política, tenho visto isso. O sujeito renuncia ao mandato no momento que está sendo acusado de um crime, e aí o crime sai do Supremo e vai para a primeira instância, lá do estado dele, onde ele tem um certo cartaz com alguns juízes criminais. Então ele sai ganhando. Mas aí, por ter esse cartaz, o processo se arrasta. Aí ele é eleito de novo deputado. Aí vai de novo para o Supremo e começa tudo de novo. E aí passam-se décadas e o sujeito não é julgado. O que o relator Gilmar Mendes está querendo deixar claro é o seguinte: antes do mandato, ele comete crime e vai para a primeira instância. Depois do mandato, comete crime e vai para a primeira instância. Mas se tiver algum crime relacionado com o exercício do mandato, um crime de corrupção em que usa o mandato para fazer corrupção, ele não vai se livrar desse julgamento, não vai conseguir transferir lá para a primeira instância da sua comarca. Agora, se for um crime que não tem nada a ver com o mandato, um crime passional, por exemplo, por causa de uma mulher, um senador mata um marido da mulher, ele vai responder, ele não vai ficar no Supremo eternamente. Essa é a intenção do relator Gilmar Mendes. Agora, isso pode aumentar ainda mais o excesso de trabalho do Supremo, né? E deveria fazer o Supremo pensar: escuta, e esse bando de gente do 8 de janeiro está fazendo o que aqui? Se eles são todos da primeira instância, eles não têm mandato, eles não são ministros de Estado, né? O governador ainda vai lá para o STJ, não vai nem para o Supremo. Eles não são ministros de Estado, não são deputados, não são senadores. O que estão fazendo aqui?
É um momento de pensar também. Mas aí eu faço como Ana Paula faz, né? Senhor Rodrigo Pacheco, está tudo bem, está tudo ótimo. O senhor estudou direito constitucional, né? O senhor é advogado, é um bom advogado, dizem. Por que o senhor não faz nada? É isso. Augusto? O Alexandre fez uma sensata, né, digressão aí sobre o lado jurídico da coisa. É isso que devia ser levado em conta. É ver, o Supremo julga o quê? O que fazer com o sujeito que renuncia para escapar do julgamento e se candidata e vem? É isso que precisa ser resolvido. São essas deformações que têm que ser resolvidas. O que é que vai para a primeira instância? É como fazer para que o Supremo volte a ser um tribunal essencialmente constitucional, para tratar de assuntos constitucionais. O problema é que o tratamento dado a isso é político, como vemos. Estão discutindo por interesses políticos. O Supremo está interessado em julgar mais gente, ter mais poder, etc, etc. Os deputados querem se proteger e tal. A discussão é outra. Como é que é esse negócio de foro privilegiado? Quem é que tem? E você, o Piotr foi, não me lembro agora se foi o Piotr ou o Alexandre, alguém apontou aqui o seguinte: o que estão fazendo lá os envolvidos no 8 de... Foi Alexandre. Os envolvidos no 8 de janeiro. Isso aqui não faz sentido nenhum. O Supremo condenando uma professora de 71 anos a 14 de prisão. Isso aqui não faz sentido. A discussão tem que ser feita tecnicamente, como fez o Alexandre. É isso aí.